Olá, pessoal. Estamos aqui com o Leonardo Feitosa para contar um pouquinho para a gente sobre a passagem, né, que ele teve no Exército. Você que já provavelmente já assistiu o filme, já conhece a vida do Leonardo, já sabe que uma das fases da vida dele, ele viveu no Exército, né? Então tem muita coisa legal e interessante para ele contar para a gente. Ele vai fazer isso agora, né, Leonardo? O que o Exército trouxe de novo para você, que agregou na sua carreira? A experiência, eu costumo dizer que todo jovem deveria passar pelo Exército. Sei que muita gente não vai concordar com isso, porque eles imaginam que tem outros afazeres, isso é uma perda de tempo e tal, mas a experiência de vida, né, que todo mundo traz, né? No meu caso, eu fui mais velho, fui depois que fiz a faculdade, né? Mas eu conheço várias pessoas que fizeram chamado tiro de guerra, né? Que vai com 18 anos, fica um ano lá. É uma experiência realmente única para a vida da pessoa. Mas aí eu vou começar a contar aqui como tudo começou, né? Na faculdade, eu era monitor de cirurgia, né? Na verdade, eu fui monitor de cirurgia no quinto ano de faculdade. Eu acho que eu já contei essa história aqui, mas vale repetir. No quarto ano, que a gente tinha clínica de cirurgia de grandes animais, no campus da faculdade era um campus pequeno. Então, toda a turma de quarto ano se dividia. Eu lembro que lá a gente tinha turmas grandes, né? A gente entrou com 80 alunos. E a gente se dividia em três turmas, em 3 viagens de cirurgia, que a gente chamava. E aí eu dei a sorte de, no quarto ano, meu nome cair no sorteio da primeira viagem, né? Então, vocês já vão entender por que foi sorte de ter caído na primeira e não na última. Então, como eu já tinha a lida no campo, né, com cavalo, com boi, de laçar, contenção, já vivia no campo, né, já sabia isso, diferente do que muitas das vezes a gente vê isso que aluno veterinário, às vezes nem nunca tocou num cavalo, já tive experiência de pessoas assim. Então, na primeira viagem, né, eu fui, e lá a gente castrava muito cavalo, boi, fazia descórnia, era só grandes animais. Então a gente ia para uma cidade que chamava Bom Jesus de Itabapoana. Ela é divisa com o Espírito Santo, ali no Rio de Janeiro. E aí a gente viajava em várias fazendas. Ia para Matadouro, né, que aí a gente fazia cirurgias e depois o animal acabava indo, né, para o abate e tudo mais. Bem, fazia de tudo que aparecia nas fazendas. Eles iam guardando essas situações já previamente, né, sendo previamente avisados para que a gente fizesse essas cirurgias depois. Então, fui na primeira viagem e ajudei muito, né? Tinha aí 20 anos, com energia total, né? 21 anos. E aí, toda a parte de contenção, isso eu estava envolvido. Eu estava ajudando o tempo inteiro. E além também de gostar muito de cirurgia. Então, na ocasião, o professor titular da cadeira de cirurgia, o professor Nelson, cara que me ensinou muito, a didática dele, eu me lembro, esse professor, quando a gente dava palestra na sala de aula, ele pegava um caderno e ia anotando, por exemplo, tem pessoa que tem mania, não sei o que lá, né? Não sei o que, entendeu? Pessoas têm esses hábitos. E ele anotava lá, chegava no fim da palestra, ele falava assim, ó, você falou 20 vezes entendeu, 30 vezes né, e então o cara, ele era muito Caxias, assim, nessa coisa de como apresentar, de como falar.
E eu aprendi bastante com ele, isso aí. Porque, inclusive, no ano seguinte eu me tornei monitor dele. Então, voltando à história, nessa primeira viagem, eu ajudei muito. E aí, na segunda viagem, ele me perguntou se eu teria a disponibilidade de ir de novo. Porque, como os alunos eram inexperientes, ele precisava de alguém que tivesse essa experiência de manejo, né? Porque a gente chegava em algumas fazendas lá que não tinha peão para ajudar. Ele falava, ó, o boi é esse aí, ou o cavalo é esse aí, e aí vocês se viram, né? Quer dizer, tinha um monte de aluno, o cara ainda ia ter que ajudar, né? Alguns ajudavam, outros não. E nessas situações, os alunos tinham que se virar e, imagina, você pegar cavalo completamente chucro lá para poder castrar, ou boi, a gente várias vezes temos situações de o nego tomar coice de vaca, de boi correr atrás. Alunado em curral, né? Aquela coisa dos inexperientes. Então ele me convidou, eu falei, ué, claro, eu tenho toda a vontade do mundo de retornar, e só que aí ele tinha que conseguir na faculdade que abonasse as minhas faltas daquela semana aí. E aí ele fez isso prontamente. Então eu fui na segunda viagem e fui na terceira viagem também. E foi eu e um outro amigo, um cara que é muito amigo meu, irmãozão meu formado comigo, que hoje é veterinário de pequenos animais em Petrópolis. E a gente se fala praticamente toda semana. E aí, na época, eu ensinei bastante para ele essas coisas, né, de manejo, e ele acabou indo junto. E ele gostava muito de pequenos. Hoje é um cirurgião ortopédico, assim, renomado no Brasil. E aí, nós dois fomos nessas 3 viagens do quarto ano, em 1996. Bem, aí não fizemos tudo isso e tal, e o professor falou, olha, e a gente já tinha a intenção de fazer a prova de cirurgia. E aí o professor Nelson falou, eu gostaria muito que vocês fossem meus monitores, mas é claro, vocês precisam passar por todo o processo de seleção, né? E aí a única coisa que teríamos vantagem é o fato, porque sempre tem uma, uma reunião, como fala, um psicotécnico e tal, né? Você... Bem, e aí ele já sabia da nossa experiência, já sabia, já nos conhecia e tal, mas tínhamos que passar na prova e passar bem. Quer dizer, estudamos muito e tal, e estudávamos, eu sempre fui estudioso. No fim do ano, passamos na monitoria. E nisso, quer dizer, já tínhamos ganhado a confiança do professor, né? E já tínhamos caído na graça do professor, que era um cara, como eu já disse, muito bom. E eu gostava muito da parte de podologia, né? Hoje não trabalho mais com podologia, mas deixei um representante, que é meu irmão, que inclusive, na época, depois eu conto isso, que é quando eu já estava dentro do Exército e era chefe da ferradoria, conseguia uma vaga para ele fazer um curso lá dentro de 5 semanas. Então lá foi o start também para o sucesso que meu irmão tem hoje ferrando cavalo. Então em 1998 ele fez o curso dentro do Exército, que é um curso exclusivo para militares, mas que abre 2 vagas para civis, e eu consegui uma vaga para ele. Bem, então, vamos lá. Como que a gente chegou nisso? Esse meu professor tem um amigo, um coronel veterinário do Exército, que tinha, claro, acesso à escola de equitação do Exército e tudo mais. E aí eu pleiteei junto a esse professor um estágio dentro do Exército. Então, no fim do quarto ano, desse ano que nós fomos nessa viagem e fizemos, claro, todas as matérias, mas ali a gente tinha
eu digo a gente que falo eu e o Luiz, que inclusive morávamos na mesma república e tal, então a gente tinha sempre o mesmo objetivo, estudava bastante junto. Então, tínhamos todas as matérias como para ir bem, mas como prioridade cirurgia. Aí no fim do ano, fomos nas 3 viagens, passamos na matéria, passamos de ano, passamos na monitoria, e aí esse professor falou, olha, eu consegui um estágio para você nessas suas férias aí de dezembro e janeiro, dentro da Escola de Equitação do Exército, né? Regimento Escola de Cavalaria do Exército, Regimento Andrade Neves, que foi onde, posteriormente, eu trabalhei. Esse regimento é o regimento onde as Olimpíadas aconteceram, né? Onde, me lembro que um tempo atrás foi gravada uma novela lá dentro. Então, dezembro e janeiro eu fui para lá, fui fazer estágio, arrumei um lugar lá para ficar. Tinha um amigo lá que estava, era paraquedista, e tinha alugado uma casa lá, eu fiquei na casa dele nos primeiros dias, e aí depois acabei conseguindo, através desse coronel, ficar no alojamento do quartel. E aí, lá no quartel, me dediquei ao máximo, né? Então, assim, sempre me dou muito para aquilo que eu pretendo fazer. Então, e essa doação que normalmente eu faço, sempre fiz na minha vida, fizeram diferença na minha vida. Quer dizer, já tinha feito diferença, porque a oportunidade apareceu, porque esse professor me ajudou, porque reconheceu a minha vontade de crescer e de fazer. Mas fui. Cheguei lá, dezembro, janeiro, direto trabalhando lá, estagiando e ajudando no que podia, sempre pronto para ajudar, para fazer e tal. Legal. Acabou esse estágio, tendo lá dentro a oportunidade de conhecer o comandante da seção veterinária, os veterinários e tal, acabei lá dentro também criando a oportunidade de fazer o estágio anual, que é o estágio supervisionado, como diziam, não sei se hoje é assim mais, mas eu ia toda semana, um dia da semana eu ia para o quartel fazer estágio. E ficava lá e tal, e isso foi o ano inteiro. E aí, conhecendo um tenente veterinário lá dentro, acabei, junto a esse professor, junto a esse tenente veterinário, criando a situação de eu fazer a minha monografia usando o próprio Exército, sobre a orientação deles. Então, eu fiz a minha monografia em cima de ferraduras utilizadas para laminite em equinos, e aí tive como orientadores o tenente Ferrer, meu amigo também, e o professor Nelson, e mais outras pessoas lá da faculdade. Quer dizer, eu já estava ali mais envolvido com o Exército. Na ocasião, esse tenente Ferrer era o chefe da ferraduria, na qual eu estagiava mais. Também estagiava na parte de clínica, que era realmente muito forte, muito boa, porque tinha uma média de 460 cavalos sob a responsabilidade desses veterinários nesse regimento e alguns outros que tinham cavalos sob nossa responsabilidade. Então, assim, servia de tudo, né? Eu me lembro que teve serviço que eu atendi 14 cólicas, um verãozão de janeiro mesmo, com calor. Então, realmente tinha muita coisa para ver. Mas, voltando lá, fiz todo esse estágio, apresentei minha monografia, né? Isso em 97, no ano de 1997. Me formei e ia começar bem, e aí, em 1998, seria o que Deus quisesse, né? Porque estava formado, tinha que ir atrás
de serviço. Apesar do que a gente já tinha o nosso rancho em Araruama, né? Eu digo a gente, que era eu e meu irmão, e já trabalhávamos com isso há muito tempo. Mas eu tinha que criar outras situações, né? Bem, o Tenente Ferrer, nesse ano, ia sair dessa sessão e ia passar para outra sessão, ia sair da sessão de ferradoria. E aí tinha todo, e durante esse ano também, não sei se as pessoas sabem, mas todo veterinário, farmacêutico, dentista, médico, quem mais? Não sei se eu esqueci alguém, mas quando se forma, tem que se apresentar novamente para o Exército, né? E provavelmente ele pode ser chamado ou não. No caso da veterinária em si, são muitos voluntários, muita gente quer entrar para o Exército como tenente temporário. Então, não é um emprego de carreira, você tem contratos e você fica lá como militar, mas temporariamente. Então, esse tenente ia para outro local, e aí todo mundo lá dentro já sabia que eu tinha me voluntariado para entrar para o Exército, né? E aí, quando eu formei, no processo de seleção, provavelmente o comandante daquela época interviu, né? Porque ele sabia que ia gente para ele. E aí ele falou, não, peraí, esse Feitosa aqui, o cara já conhece tudo aqui dentro, já fez estágio aqui 1 ano, a princípio é competente, eu vou trazer ele. E foi o que ele fez, né? Aí, quer dizer, eu me formei em dezembro de 2008, em dezembro de 2007, e em fevereiro, 97, desculpa. Em dezembro de 1997, eu me formei, em fevereiro de 1998, eu estava fardado já. Já era um aspirante oficial. Passei 60 dias num quartel de infantaria, e aí você esquece que é veterinário, você tem que aprender a ser militar, então você vai aprender a atirar, aprender a mexer com armas, ir para a selva, passar alguns dias, vai aprender ordem unida, marchar, tudo que um militar faz, só que de uma forma mais rápida, o básico para você se enquadrar dentro de qualquer quartel. Então, fiz isso, fiquei o tempo necessário e aí, daí, quando eu me formei, no chama estágio de adaptação de serviço, fui para o meu quartel, que eu deveria ir mesmo, que era o Regimento André de Neves, onde funciona a escola de equitação do Exército. E aí eu passei 2 anos lá dentro. Eu me lembro que no Réveillon do ano 2000, de 1999 para 2000, né, que era o bug do milênio, aquela coisa toda, meia-noite eu estava fardado lá vendo os fogos de serviço, né, que eu era o tenente mais moderno, era o mais novo, tinha 23 anos. Mas foi uma experiência incrível, assim. Lá éramos, não vou me recordar exatamente, mas eu acho que éramos 9 veterinários. E algumas pessoas muito mais antigas e muito mais experientes. A gente tinha todo o suporte do Exército na parte de medicamentos para tratamento. Então, a gente tratava os cavalos assim da melhor forma possível, até quando tinha alguma coisa que, assim, que alguém normalmente já falava, isso aí não tem jeito. Não, vamos tratar até ele mostrar que realmente não tem jeito. Então, as experiências clínicas muito grandes, a parte de podologia, então, que foi
a seção que depois eu vinha a chefiar, né, com realmente muito aprendizado. E a parte cirúrgica também, alguma coisa era feita lá dentro, fazíamos raio-x, exames, tinha um centro veterinário bem completo. E a oportunidade de você tirar dúvidas com um colega de trabalho ali, que era da mesma seção. Que às vezes um veterinário que está a campo não tem essa oportunidade, né? Pô, o cara se formou, saiu a campo, chegar lá não tem ninguém, é ele e Deus. Ele tem que resolver na hora, né? O que fazer. E lá eu tinha essas pessoas mais experientes que me ensinaram muito, me ajudaram muito. Então, essa experiência foi muito bacana. Outra coisa legal que lá dentro da Escola de Equitação do Exército, onde onde se tira o brevet de espora dourada. Da mesma forma que se tira um brevet de paraquedista, de guerra na selva, de montanha, de qualquer brevet que se tire, né? Lá se tirava um brevet, que é o brevet espora dourada. Então, todo cavalariano saía dali usando uma espora dourada. Isso queria dizer que ele tinha se formado ali dentro. Era um curso de 1 ano. E aí eu tive a oportunidade também de ser instrutor dentro desse curso. Claro que a minha instrução é uma instrução mais simples, de primeiros socorros, né? Um pouquinho de podologia e tal. Mas foi muito legal ter participado, né? Ter tido essa experiência de, às vezes, cara, que hoje aí a gente vê coronel, general, mas que foram meus alunos dentro da escola de equitação, né? E pessoas que, inclusive, depois, mais tarde, eu tive a oportunidade de encontrar na fronteira do Brasil, quando eu fui buscar cavalo ali na fronteira em Uruguaiana, na fronteira do Brasil com a Argentina. Foi uma história legal, porque não vou me lembrar o nome de guerra dele, mas quando eu estava gerenciando áreas do Quênia, ele importou 2 cavalos da Argentina, que tinham sido importados dos Estados Unidos para a Argentina. E nós fomos buscar esse cavalo lá de caminhão. Eu fui junto com... Não, na verdade, eu fui antes para receber esses cavalos de ônibus. De caminhão, eu fui para buscar uns potros. Eu fui de caminhão, de ônibus, antes, para receber esses cavalos, esperando ele com a caminhonete e o trailer para levar esses cavalos embora. Porque tem toda aquela situação de quarentena, toda a parte de burocracia, né? De importação e tal. E esses cavalos ficaram num estabelecimento do Ministério da Agricultura. Só que, pô, estava muito mal cuidado, cara. E eram 2 cavalos importados, 2 garanhões, sabe? Eu fiquei preocupado com aquilo. Bem pertinho, assim, tinha uma casa de um enxame de abelha. Eu falei, nossa, imagina, um cavalo desse aqui, você pegou a abelha e morrer aqui, né? Um cavalo bem sensível à abelha. Aí, cara, assim, eu tinha que ficar lá esperando, não tinha muito o que fazer. E aí, eu me lembro que eu fui visitar o quartel de cavalaria, isso foi em 2004, tinha só 4 anos que eu tinha saído do quartel, então ainda estava bem vivo, aquela coisa do exército ali, e fui visitar. E cheguei lá, me identificando como ex-militar e tal, e fui passear. Bem, cheguei lá e encontrei o cara, não me lembro o nome dele, mas na ocasião ele já era capitão, quando ele tinha ido fazer o curso ele era tenente, e ele me reconheceu e eu expliquei a história para ele. Ele falou, não, cara, é o seguinte, nós vamos buscar esses 2 cavalos agora, vamos trazer aqui para dentro do meu quartel e eu vou deixar um soldado aqui para cuidar desse cavalo para você. E você está doido, não pode deixar esse cavalo lá não, está muito perigoso isso lá.
E ele, como militar, ele tinha autoridade para isso e autoridade para falar assim, não, está sob os cuidados do Exército. Quando for liberado, eu libero. Senão, mas está aqui, nós estamos cuidando. Quer dizer, olha que legal, né? O cara tinha sido meu aluno, estava ali comandando aquela situação e me ajudou naquele momento. Então, assim, falando em todas essas situações, assim, no que eu aprendi dentro do Exército, eu me lembro que a gente saía para temporadas hípicas e eu era o tenente mais moderno, como eu falei, o mais novo. Então, normalmente, se era o que eles chamavam de boca podre, né? Manda para o mais moderno. Existia um rodízio até, mas eu me voluntariava para ir, porque eu não era casado, não, né? Tinha namorado e tudo, mas não tinha nenhum compromisso sério. E eu queria conhecer o Brasil, viajar e, né, participar dessas coisas. Então, fui para Amman 2 vezes, né, que é a Escola Militar das Agulhas Negras. Fui para a Escola de Sargento das Armas, a ESA, em Três Corações. Fui para Brasília, nos Dragões da Independência. Tudo como responsável. E é isso que é legal no Exército, mas agora é legal, mas na hora é uma pressão muito grande. Porque íamos com 40 cavalos, né? E 3 caminhões, caminhão de apoio, soldado, cabo, sargento e tal, e eu era, na situação, o tenente mais, a patente mais alta. Só que, pô, sem experiência nenhuma, mas a patente fala mais alto, né? Mas aí é a hora de você saber usar a sua patente, mas manter a sua humildade e aprender com os mais velhos. Então, tínhamos sargentos e cabos bem mais velhos na nossa guarnição, e aí, claro, que eu contava com essa experiência deles, mas aí é toda essa situação de você saber lidar e saber trabalhar com isso, né? Então, foi importante para mim muito saber absorver as coisas. Eu quando era mais jovem, era um cara esquentadinho, briguento e tal, né? E lá não tem isso não, você tem que abaixar a cabeça, absorver, tentar reverter de alguma forma. Então, hoje eu falo muito sobre estabilidade mental, controle emocional, né? Hoje eu tenho isso comigo, né? Aprendi a trabalhar isso, tornar isso um hábito, mas lá foi meio na marra, né? E uma coisa muito bacana, então, assim, na verdade, eu comecei a falar essa história da Escola de Equitação do Exército, eu tive a oportunidade de acompanhar treinamentos, né? Então, lá, mexia com polo, mexia com salto, mexia com adestramento e CCE, que é o Concurso Completo de Equitação. Então, isso foi uma experiência muito bacana hoje, porque aí eu começo, quando a gente vai falando de cavalo, você vai tendo experiência em outras raças, em outras modalidades, em outras situações, que às vezes tem pessoas que não têm, né, que estão fechadas naquele mundo, daquela raça, daquela modalidade, e acabam não tendo essa experiência que eu acho que para mim foi bastante importante. E aí, sempre que tinha um tempinho, eu corria lá para ver os caras treinando, perguntava, tinha curiosidade, né? Na ocasião, eu me voluntariei para... Vai sair? Não? Não, estou gravando. Me voluntariei para o desfile de 7 de setembro. Então, desfilei 7 de setembro com uniforme histórico. Eu sempre falo que isso foi uma das maiores experiências que o cavalo me proporcionou, de emoção assim mesmo, né, de poder estar desfilando ali, né, com o uniforme histórico, foi realmente muito legal. Eu me lembro disso até hoje com muito orgulho. E aí, cara, bem, isso foram em 2 anos, né, mexendo com soldado e dando curso lá dentro.
para novos soldados, como eu falei, o curso que o meu irmão fez também, curso também de primeiros socorros. Então foi uma experiência realmente incrível, que eu trago até hoje na minha vida, principalmente essas situações de comandar em situação real, né? De a gente viajar com caminhões e estar na estrada e tem várias histórias que aconteceram e que ali eu tive que tomar a decisão, né? E que, graças a Deus, deu tudo certo. E tenho amigos que encontro até hoje por aí. Um tempo atrás aí, encontrei o Tenente Ribeiro, que me ajudou muito na minha monografia também. Na época eu entrei e ele estava no último ano dele. Hoje o Tenente Ribeiro tá em Recife, morando em Recife, trabalhando com cavalo vaquejado e cavalo de salto. E nos encontramos lá numa vaquejada por acaso. É gostoso encontrar assim com amigos e relembrar os velhos tempos. Então, assim, para os alunos de veterinário que de repente queiram ter essa experiência, é uma experiência incrível. Para as pessoas que são mais jovens, que queiram trabalhar, ir no exército, né? Passar o ano, seja voluntário para ir para o quartel de cavalaria, que é uma experiência legal. Trabalha muito, porque é muito cavalo e é pressão, mas é uma experiência legal. Gostaria que você contasse para a gente um pouquinho assim, como que era o dia a dia lá, que horas que começava o manejo, se tinha os tratadores, as pessoas certas, tal, como que era? É isso, legal falar disso, porque assim, como era muito cavalo, num espaço muito pequeno, a gente tinha problemas de estresse, né? E aí se criava a melhor forma de manejo possível para que esses cavalos diminuíssem essa situação de estresse e tudo mais. Então, uma delas que eu achava muito legal, que assim, a divisão dos alimentos era muito grande. Assim, começava às 4 horas da manhã, a primeira refeição. Então, era de 4 em 4 horas, se não me engano, não vou me recordar bem, mas, se não me engano, de 4 em 4 horas. Então, 4 horas da manhã dava ração, 8 horas da manhã dava feno, meio-dia dava mais uma parcela de ração, aí 4 horas da tarde dava mais uma parcela de feno, e 8 e meia-noite, sabe? Então, claro, no dia a dia, você não vai conseguir fazer isso, né? Você não vai ter funcionário para isso. Mas lá dentro do Exército tinha, né, as divisões do pessoal que trabalhava durante o dia normal e o pessoal que ficava de serviço, né? Então isso era muito bacana, porque aí você conseguia fazer com que o cavalo não ficasse entediado dentro da cocheira, ele estava sempre comendo alguma coisa, estava sempre com um tempo menor, né, ocioso. Esses cavalos, muitos cavalos de oficiais, iam trabalhar todo dia no esporte, né? Então, os oficiais chegavam, faziam as suas obrigações e tinham um horário de montar, que é mais ou menos o horário do cara de infantaria ir lá e se exercitar, né? Então, tinha esses cavalos se exercitavam. E os cavalos de pelotão eram os cavalos que eram operacionais, que faziam a guarda ali da vila militar, né? E aí tinha todo os ensinamentos para esses cavalos, né? São cavalos de guerra, né? Como diz aquele filme, né? Ensinava os cavalos a entrar em multidão, então, tinha todas essas situações. Eu não vou recordar direito, mas, se não me engano, a gente começava o expediente às 7 da manhã e acabava 4h30 aí, com um horário de intervalo, né?
Já foram 20 anos, né? Isso foi 98, 99 e um pouquinho de 2000. Então, estamos em 2020, não vou lembrar dos detalhes. Mas todos os militares ali tinham o horário normal de serviço e aí existia uma escala de, de, de quem ia ficar trabalhando até o dia seguinte. Então, nós, veterinários, ficávamos nessa escala, então tinha escala de meio de semana, escala de fim de semana, então sempre tinha um veterinário responsável e a sua equipe, então tínhamos soldados, cabos, sargentos, que eram enfermeiros, né? E também tinha, em cada pelotão tinha o seu soldado que cuidava dos cavalos, que alimentava, fazia todo o trato e tudo mais. Eu tive duas situações interessantes de, de participar assim, né, de um manejo melhor. Três situações que eu vi lá que foram legais. Uma foi uma coisa que eu meio que desenvolvi junto com amigos na necessidade na minha sessão de ferradoria, que muitos cavalos eles eram ferrados todo mês, ferrados o ano inteiro. E eles urinavam ali no paralelepípedo e essa urina respingava no casco. E aí causava muito fungo e tal. Então, eu me lembro que na época eu estudei junto ao responsável pela seção veterinária, a gente fez um pé dilúvio. Então, virou ordem isso dentro do quartel e todo soldado responsável pelo seu ou os seus cavalos tinha que passar 2 vezes por dia naquele pé dilúvio, né? Que era uma solução de água com criolina, vamos dizer assim, não lembro exatamente o que era, mas era uma solução antisséptica. E aí, o soldado que não passava, ele tinha todas as punições lá primeiro, não ia fim de semana. Se fosse coisa pior, ia aumentando a punição. Mas então, a partir do momento que isso se tornou obrigatório, eu comecei a diminuir muito os problemas na parte de ferrajamento. Por quê? Começou a diminuir os fungos, as podridões de ranilha, né, os problemas que eram comuns. Isso foi uma situação interessante. Outra situação interessante que eu vivi lá dentro, que o nosso comandante fez uma piscina, né, dos cavalos. Porque os maiores problemas eram no fim de semana, que esses cavalos ficavam meio bem parados, né? Trabalhava a semana inteira, então fim de semana tinha as equipes de serviço, mas não era todo mundo, então não dava para trabalhar todos os cavalos. E aí ele fez uma piscina, cara, e diminuiu demais os problemas de cólica, de estresse, né, de problemas digestivos que tinha por cavalo ficar parado. Então, também era ordem. Então, o cavalo ia lá, passava na piscina, nadava, ficou bem bacana. Inclusive, cavalos que às vezes não podiam trabalhar por algum problema, mas que nadar podia, né? Então, foi legal. E outra foi a construção de uma hidroponia. Eles fizeram uma hidroponia com aveia, e aí. Só que, assim, era impossível fazer para todos os cavalos. Mas os cavalos atletas, né, dos oficiais superiores, fizeram essa hidroponia com aveia, colocava aveia, aí aquilo ali ficava rodando, assim, tipo uma roda gigante, passando na luz e com água e nutrientes. E aí todo dia você tirava assim bandejas assim de aveia com 1 palmo de altura, bem verdinha, assim, dava para esses cavalos e aumentou a performance e diminuiu bastante os problemas de cólica nesses animais também. Então, e assim, eram situações de experimentos que se fazia lá dentro, né, de tratamento, de tudo, né? Tive também uma experiência nos Dragões da Dependência, de um general 4 estrelas, um general de exército, que
tinha uma égua muito boa e eu tive que tirar essa égua da competição, ele jogava polo. Nossa, ali foi realmente uma situação muito difícil, né? Eu era um tenente, né? E tive que ir pedir para um general tirar a melhor égua dele do jogo na hora do jogo, né? E aí, claro que a responsabilidade era muito grande. No fim, essa égua acabou tendo que operar. Esse general foi lá para ver e salvar uma égua. E depois também ganhei a confiança dele. E depois ele, quando tinha os problemas maiores, ele me chamava também. Mas é uma experiência de vida muito bacana. Eu, como falei, 20 anos se passaram, mas eu tenho muito orgulho e me lembro de muitas coisas até hoje. E aí, engraçado que, assim, como foi no começo da minha carreira, e eu imaginei que não faria tanta diferença, assim, diretamente na minha história, né? Mas, lembrando hoje, em 2015, quando o então presidente do comitê de juízes da BQM foi escolher um juiz para ser do bem-estar animal, ele, sabendo dessa minha história, a gente é amigo e conversava bastante, e o pai dele também foi militar, um dos quesitos que interferiu na escolha dele foi o fato de eu ter sido militar e, com isso, saber conduzir, principalmente naquele momento que ele estava começando a parte de bem-estar animal e que a gente ia ter bastante contratempos, assim, até com competidores, e de fato aconteceu, né? A gente ter que saber lidar e usar a patente, né? Sem ser tirano, né? De impor as coisas. Então, na época, ele falou: ó, você foi militar, eu sei que você vai conseguir se dar bem nisso aí. E, de fato, já foram 5 anos nesse cargo e realmente a minha passagem pelo Exército, eu acho que fez diferença nessa minha experiência de vida, de saber como conduzir essas coisas. Uhum. É uma curiosidade, Leonardo, os cavalos, né, da cavalaria, eles já vêm domados ou são domados lá no Exército? Você tinha contato, assim, com esse tipo de treinamento, com doma lá, ou era mais na podologia mesmo? Não, eu tinha mais contato no treinamento. A maioria dos cavalos, já, pelo menos que eu tive acesso, assim, eles já eram treinados, né? Então, eu participava um pouco ali, mas participava vendo, não ativamente, observando eles treinando e perguntando, né, como curioso, aos oficiais superiores. Então, tinha tenentes que tinham amizade, tinha capitães que tinham amizade, majores. E aí, quando tinha uma situação diferente, eu ia perguntar: não, por que você fez isso? Como funciona o treinamento dele e tal. E é legal que, além de eu, em alguns momentos, ter sido instrutor na escola de equitação, em várias situações, esses oficiais tinham que ir no meu departamento, na minha seção de podologia, para poder pedir ajudas e tal. Então, apesar de, nessa situação, eles terem patente maior, mas na minha seção, eu era o responsável. Então, eles tinham que ter acesso de ir direto a mim, né? E, claro, sempre tentei ajudar da melhor forma. Então, existia muito essa empatia e essa facilidade de eu ter acesso a esse treinamento, né? Então, mas domar não, eu não vi os cavalos sendo domados no quartel. Mas, assim, que eu me lembro, tinha produção de potro, acho que no Rio Grande do Sul, e
e tinham as pessoas mais experientes, assim, que já tratavam com doma racional, com um trabalho legal. Mas eu não tive essa oportunidade de ver de perto. E esses animais, Leonardo, eles ficam no exército, né, na cavalaria, assim. Qual a idade deles? Chega um ponto que eles falam... Então, o que eu tive mais experiência, assim, de poder dar o depoimento aqui, é que muitos cavalos vinham do jockey, cavalos puro sangue inglês, que correram no jockey e não tiveram performance, ou que tiveram alguma lesão e precisaram parar, e que essa lesão os limitavam para poder manter a performance correndo, mas para fazer o trabalho dali, do quartel, eles faziam e muitas das vezes iam se curar ali dentro, né? Porque ali tinha tempo para poder tratar. Então, esse é um trabalho legal que eu vi eles fazerem, porque assim, um cavalo que veio do jockey é um cavalo que só sabia correr, aprendeu a correr, né? Um cavalo de sangue quente e tudo mais. Então, eles faziam um trabalho bacana, assim, com paciência e tal, para ir voltando esses cavalos, acalmando esses cavalos e colocar eles no esporte. Uhum. Então, onde eu tinha mais acesso era no polo. Muitos desses cavalos iam jogar polo, né? Iam também para o CCE, para o adestramento, para o salto, mas foi a experiência que eu mais tive. Foi no polo, os cavalos aprendendo a acalmar, não só correr forte, e aprendendo a jogar polo. Uhum. E era o cavalo mais velho já, né? E foi interessante, né, que você foi justamente nessa fase que você saiu da faculdade, já entrou, quer dizer, como se fosse um estágio, né, estendido, né? Então foi uma época mesmo de aprendizado, contato direto com os animais, né? O que falta muito hoje para as pessoas, às vezes, né? Às vezes não tem um local, uma oportunidade de ter esse contato direto, né? Exatamente, principalmente porque como eu trabalhava na ferradoria, né, vinham muitos cavalos coiceiros, cavalos nervosos e tal, e muito eu aprendi com os meus subordinados, né? Um soldado e cabo ali, experiente, tinha cara lá de 30 anos de quartel, e aí ele falou, ó, tenente, a gente normalmente faz assim, ó, e tal, 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 e aprendi com eles, né? Tinha 23 anos, não tinha tanta experiência, então tem algumas cartas da manga que eu tiro às vezes é que eu aprendi no quartel também. Uhum. E aí eles iam, e aí tinha, quando era um cavalo que era ansioso, nervoso e tal, aquele soldado que era responsável por esse cavalo tinha as obrigações dele diárias, de quê? De fazer o que eu ensino hoje, que era o quê? De sensibilizar esse cavalo, acalmar esse cavalo e tal. E aí, claro que não fazia com essa técnica, mas fazia com uma escova, fazia dando banho, colocando capa, né? E aí, na verdade, a maioria das vezes era escova. Esse cara tinha que ficar o dia inteiro ali, escovando esse cavalo, passando, ia lá, começava na garupa, ia descendo, o cavalo queria dar coisa, ele subia, voltava, com paciência. E aí, como era quartel, ele tinha o dia inteiro, ele era responsável por aquilo, rapidinho esse cavalo amansava. Ou seja, o que ele fazia? O que a gente fala hoje, ele dessensibilizava as áreas onde esse cavalo tinha cócegas, né? E tirava medo onde esse cavalo tinha medo. Né? Então, a gente hoje, né, vendo, lembrando disso, eles faziam exatamente o que a gente ensina, só que de maneiras diferentes. Então, desde que mundo é mundo, o cavalo tem medo e cócegas. E aí, independente da técnica que você usa, você vai ter que arrumar um jeito de tirar esse medo e tirar essas cócegas. Independente da raça que você trabalhe, independente da modalidade que você trabalhe, independente do país que você trabalhe. Né? Então, era assim que funcionava já.
né? Só que a gente sabe que existem, né? Deixa eu vender meu peixe agora, né? A gente sabe que existe técnica que é muito mais rápida, funciona muito mais rápido, é menos perigoso e que o resultado vai ser mais eficaz, que é o que a gente ensina. E tinha essa abertura, Leonardo, digamos, se você tivesse a experiência que você tem hoje, e você fosse trabalhar, mesmo assim, digamos, com pessoas que já há muito tempo já tinham uma experiência, existia essa abertura para o aprendizado ou também existe, as pessoas eram fechadas lá? Não, existia sim. Se eu, se eu soubesse o que eu sei hoje naquela época, eu teria. Não tenho que reclamar de tudo que eu passei, foi muito legal, mas eu ia falar destacado, mas não, eu teria ajudado muito mais. Então, o que eu falo, assim, muitas pessoas me fazem essa pergunta, né? De assim, às vezes você tem abertura de as pessoas não se fecham para aprendizado. Eu digo sempre o seguinte: não existe uma forma melhor de você ensinar dando o exemplo. Então, a gente pode falar o que quiser, né? Como diz o outro, né? Falar até papagaio fala. Mas a hora que você mostra, meu amigo, não tem jeito, o cara está vendo. Então, você imagina, naquela época, o cara chegasse lá com um cavalo que não deixava pegar o pé, ou que você pegasse o pé e ele ficasse puxando, por quê? Porque tem cócegas. Você imagina, se naquele momento falando, não, me empresta esse cavalo aqui um pouquinho. O que você vai fazer? Não, vamos ali que eu vou te mostrar. Você levar ele ali no redondel, no picadeiro, que ele chamava, né? Fizesse todo o trabalho de sensibilização e trouxesse falar, agora ferra. E o cavalo ficar paradinho, ferrado. Você acha que tinha alguém que ia se negar a fazer? Todo mundo ia falar, olha, chama o Feitosa lá, ou então, Feitosa, me ensina. Né? E sem dúvida, se eu soubesse naquela época, eu teria a oportunidade de ter criado turmas lá dentro e facilitar a vida de todo mundo. E dos cavalos também. E o bacana é que, assim, hoje eu tenho muitos alunos, então, militares, né? Então, eu tenho um aluno de Santa Catarina, que foi meu aluno particular e hoje trabalha, só que ele é militar, né? Da Polícia Militar. De Santa Catarina, que trabalha na cavalaria. Quando ele tem dificuldade, ele me manda mensagem, ele me liga, né? Eu tenho o pessoal da Guarda Militar de Bragança Paulista, que praticamente todo o pessoal que monta lá fez curso comigo, pessoal de Rio Claro. Então, muita gente, né, que é militar, que acaba fazendo o curso particular, né, não dentro do quartel. E nós mesmos, você há pouco tempo recebeu aí um e-mail, né, de um comandante pedindo para mandar um subordinado dele num curso nosso. E na ocasião eu até achei muito legal, né, que ele viesse. E até é interessante voltar a falar nisso, porque é importante a gente manter contato, porque na ocasião ele não pôde, né? Não sei porquê, não me recordo. Mas eu gostaria de ajudar, né, esse pessoal do quartel que no for preciso. Inclusive no próprio curso online tem vários militares, né, que participam. Então, Né? Tem o pessoal da rodoviária, né? Eu tenho alguns alunos que são militares, né? Então, o cara é polícia militar, o cara é polícia civil, o cara é próprio militar. A gente tem o Coronel Silvio, né? Que fez o nosso curso online, de vez em quando entra em contato aqui com a gente, mas ele tem amigos da Polícia Civil que fizeram, pessoal da Polícia Rodoviária Federal, com vários alunos, mas são pessoas que fazem o curso, sim, são militares, né, ou são policiais, mas fazem o curso porque são apaixonados por cavalos, né, gostam de cavalos. E tem alguns também que fazem o curso particular e vão levar esse conhecimento para dentro do quartel, né, para ajudar esses cavalos que são cavalos de guerra, né, são cavalos operacionais. Isso é muito bacana.
Então, assim, eu fico muito honrado de saber que eu, depois de 20 anos, ainda consigo ajudar essas pessoas e o nosso objetivo de facilitar a vida deles e, principalmente, facilitar a vida dos cavalos. Uhum. E teve mais algum aluno, Leonardo, da sua turma de faculdade que passou pelo Exército também, ou você foi o único? Não, já tive vários alunos, vários amigos que foram para quartéis de cavalaria, de quartéis trabalhando como veterinários, mas de cavalaria foi só eu. Então eu tive amigo que foi trabalhar em quartel com cachorro, outros foram trabalhar em quartel na parte veterinária, mas assim, na inspeção de alimentos, né, essas coisas. E aí tem veterinários que trabalham com cobra dentro do quartel, né? Tem várias situações, mas de cavalo, que eu me lembro, fui só eu. Uhum. Legal. Bom, a gente espera que as pessoas tenham gostado, né? Inclusive quem vem acompanhando a sua história, né, Leonardo? Aí já o primeiro vídeo, inclusive, sobre os bastidores, nós falamos, né, de uma forma mais aprofundada aí sobre a sua vida, né? Agora nós estamos pegando assim os detalhes, né? Cada passagem. E hoje foi muito legal essa sua passagem pelo Exército aí. Então acredito que o pessoal vai gostar. E se você gostou, dá um like e não esqueça de se inscrever no canal para receber a nossa próxima notificação. Leonardo, mais uma vez aí, muito legal sua história e Aí, na próxima. valeu, até a próxima.